Ele era capaz de estar aqui e começar a falar do seu avô, da sua avó, ver, descrever. A pessoa chegava absolutamente cética e, pum, se transformava. Impressionam muitos livros dele, alguns livros dele realmente são muito impressionantes. Tem um grupo, há 6 anos esse grupo começou a pesquisar um livro do Chico que chama Renúncia, que é um romance histórico assinado por Emmanuel. Aí ele virou e falou assim, ó, estamos terminando a pesquisa. Eu falei, nossa, 6 anos vocês estão terminando a pesquisa, né? Aí eu falei, mas sabe quantas evidências a gente tem? 1.200. Então eles foram para os Estados Unidos, eles conseguiram patrocínio, foram para Roma, foram para tudo que... Então o Marcel cético pode chegar e falar assim, e a memória genética? E será que essa informação não pode estar, de alguma maneira, impregnada em algum canto do não sei o que, do genoma, do não sei o que lá? Então, você tem todo tipo de... Eu posso acessar informações que estão, por exemplo, em você, de repente eu tenho esse tipo de capacidade, ou o que é nosso, o que é... Então, tem todo tipo de questionamento. O primeiro livro dele é muito impressionante. E não sou eu que digo, se você vai e volta para os arquivos de jornal da época, os acadêmicos da época, jornalistas da época, estudiosos de Augusto dos Anjos, todos eles de Castro Alves, eles olhavam e falavam assim, impressionante, escreveram. De poemas, né? Eram os poemas do outro mundo, não é? Com o estilo de Castro Alves totalmente preservado, com Augusto dos Anjos vivo, com palavras dificílimas, e o que acontecia, e é um choque para os jornalistas, era um menino até o 4º ano primário, um menino que podia ficar famoso sendo poeta, por que não ele assumir a autoria dos poemas e se exibir como um poeta? Por que renegar a autoria dos versos? E com ele eu tive 3 encontros só mais longos, porque ele estava muito doente mesmo e ele pediu para ser poupado de tantas entrevistas, né? Mas eu consegui confirmar as histórias mais polêmicas, né? E eu assisti 2 cenas muito curiosas no centro, né? Ele sentadinho, bem velhinho, chega uma senhora no centro, bem velhinha também, bem idosa, se aproxima dele, aí ele olha, pega na mão dela e fala assim, desculpe perguntar, a senhora está viva ou está morta? E aí ela olha para ele e fala, viva, Chico, ele, graças a Deus. Ele vivia em 2 planos permanentemente. O cético absoluto pode falar, é louco. Psicografia, eu falei com mães, né, e aí você tem que acreditar nas mães, né, e as mães que pegam a mensagem, choram em cima da mensagem, e são mensagens com nome, sobrenome, endereço, apelido, enfim, elas juram que não passaram essa informação para o médium. Então, não adiantava a mãe desesperada chegar, ele pegava na mão da mãe, ele beijava a mão da mãe e falava, ajuda o outro que você vai estar se ajudando. Mas ele não saía escrevendo mensagem assim, chega lá, a mãe está para todo mundo, não era assim. E às vezes a família ia lá 2, 3 anos e falava, o telefone só toca de lá para cá, não está tocando. Tem o Celso de Almeida Afonso, né? Tem o Carlos Bacelli, né? São os 2 lá. Assim, ainda firme, ativo, ele dividia um pouco com o Celso. Olha, eu estou doente, pode procurar o Celso e tal. Mas mais no fim da vida, ele já falava muito do Carlos Bacelli. É quase como um cuidado, porque ele era um líder, né? Então era quase como um cuidado para não eleger um sucessor. Então ele parou um pouco de indicar. E ele falava, morre um capim, nasce outro capim. Ele falava, não tem sucessor. A peruca. A peruca é um grande momento na trajetória desse homem, né? Então é um homem que, para ir para frente da televisão, das câmeras da TV Tupi, ele vai e bota uma peruca. E aí no início, quando perguntava para ele por que a peruca, ele
Falava, porque é muito frio em Uberaba e isso protege minha cabeça. Depois ele dizia, porque quando eu boto boina, as pessoas às vezes vêm falar comigo, a boina cai no chão, eu tenho que pegar. A peruca afasta as pessoas. Aí começou a dar desculpa. Aí como não paravam de falar da peruca, ele teve um ataque raro desabafo. E aí chegou e falou assim, vem cá, eu uso peruca porque eu acho que eu sou mais bonito de peruca. Então me deem o direito de ter vaidade. Pelo menos esse direito eu quero ter, o direito à vaidade. E aí ele assumiu, contrariado, a vaidade dele, né? Por exemplo, ele era tão atacado o tempo inteiro que ele ia receber título de cidadania, que ele recebeu vários títulos de cidadania. Então ele colocava terno, que vaidade. Aí botava um terno com uma peruca, nossa, que vaidade, né? E ele falava para as pessoas, vem cá, vocês querem que eu vá receber título de cidadania? Como? Assim, por que eu não posso usar um terno? Eu estou representando o espiritismo, ele dizia. Eu sou aqui como representante do espiritismo. Olha, no filme, você tem assim, até comentários de um dos personagens que ele ri dos trejeitos, da suavidade de Chico. Na biografia, eu fiz essa pergunta a algumas pessoas, inclusive ao Valdo, que foi um médium com quem ele morou, né, há muito tempo. E eu perguntei para o Valdo também. E o que o Valdo diz primeiro que o Valdo disse que um dos problemas dele ter rompido com o Chico, ter ido embora, é porque ele, Valdo, adora mulher. Ele fala isso rindo, gargalha, ele é muito divertido, o Valdo, até hoje. O que ele diz assim, como o Chico vivia permanentemente entre dois mundos, o tempo inteiro, ele não tinha nenhuma privacidade. O Chico nunca estava sozinho. Então isso é né? Você teria que imaginar o Chico tendo relações homossexuais com uma plateia enorme em volta. Isso é A outra coisa, e o Chico fala isso no programa Pinga Fogo, da TV Tupi na época, e esse trecho vai estar no filme, no cinema, ele fala da energia poderosa que é a força sexual, que essa é uma energia forte. Ele canalizou essa energia forte para essa história dele de doação imensa. Ele projetou toda a energia dele na missão dele. Então, por isso que você tinha um Chico absolutamente incansável e que ninguém conseguia acompanhar. Porque se fosse preciso ele trabalhar 18 horas ou autografar 5.000 livros, como ele autografou, numa fila que tinha quilômetros em São Paulo, uma fila que dava voltas no quarteirão, ele ficava. E os amigos falavam para ele, carimba os livros. E ele falava, carimbo não tem alma, ele falava. E aí era cada dedicatória maior que a outra que não acabava mais. Uma figura inteligentíssima, bem-humorado, é muito interessante o Valdo. É uma figura, com uma barba branca assim, o principal dissidente do Chico. E aí ele disse o seguinte, que chegou uma hora que ele não aguentava mais aquele ritmo. Ele não tinha privacidade, ele queria ter a mulher dele, queria ter a família dele. A tese dele é de que qualquer você não precisa de intermediário, você não precisa de médium para ter um contato com entes queridos que já foram embora. Você sai do seu corpo, projeta a consciência e vai se encontrar com eles em desdobramentos que podem ser exercitados ou durante o sono. Se eu não acredito em vida depois da morte, em espíritos nem nada. Então, como é que eu vejo o Emmanuel? Você pode ver o Emmanuel como um alter ego do Chico. Na construção do Emmanuel, o personagem no filme do Daniel, o Daniel muitas vezes via o Emmanuel como esse alter ego, esse cara que está sempre dialogando com o Chico, né? E tentando um apoio do Chico, mas meio desdobrado do próprio Chico. Então, o cético mesmo pode ver Emmanuel assim, psicanaliticamente. Eu acho que o jogo começou a virar em 1971, quando ele foi para frente das câmeras da Tupi, no programa Pinga Fogo, e ele deu uma entrevista realmente muito impressionante. Eu acho que aquele momento em que 100% dos televisores da época estavam sintonizados nele, foi um momento de... todo mundo ficou ligado.
A família, esses 3 anos, o filho adotivo, o médico, né, e essa outra amiga dele que ficou com ele até o fim, dizem ter esses códigos. Isso é uma polêmica no movimento espírita, né? Tem muita gente, alguns médios acham injusto que eles tenham esses 3 códigos, né? Por que a última palavra é deles, né? Por que eles vão ser guardiões da autenticidade de uma mensagem? Eu recebo vídeos, recebo DVDs e tal. Você também? Também. A voz dele é igual, ou alguém me chama porque está incorporando o Chico. Eu já fui até Brasília para ver se tinha realmente alguma coisa para conversar com quem estaria incorporando o Chico. Eu fiz 3 perguntas para o Chico incorporado e não sabia nem o nome da mãe dele. Entendeu? Assim, o médium nem estudou a vida do Chico, nem leu o livro, entendeu? Teve a transformação do Nelson, foi se convertendo realmente ao espiritismo. Hoje ele sente a presença de Chico permanente ao lado dele, se arrepia, chora, se emociona. E ele era um comunista engajado, realmente sofreu uma transformação muito grande. Então essas são histórias fortes de emoção forte. Por exemplo, a Cristiane Torlone, ela faz o papel de uma mãe que perdeu um filho. Um drama, uma tragédia que ela viveu há 18 anos. Então ela divide com o público, como o Daniel fala, né? Divide com o público com uma generosidade incrível e um pedacinho dessa dor imensa. Então, a interpretação dela vai muito além da representação, muito além. É inesquecível, assim, muito forte. O produtor de elenco estava em Tiradentes, a missão dele era tentar achar um vira-latas, um cachorro parecido com o cachorro do Chico. E foi ele lá com a foto do cachorro preferido do Chico e está catando um cachorro na rua, vendo se acha um igual. E o tempo inteiro seguido por um vira-latas lá qualquer. E aí o vira-latas pula, aí o vira-latas balança o rabo e lambe ele o tempo inteiro. Aí chegou uma hora, ele virou ali para um grupo que estava, vem cá, de quem é esse cachorro? É de algum de vocês? Ah, é meu. Aí fala, qual o nome dele? Chico. E aí, na hora, o Chico que vocês vão ver no cinema é esse Chico, né, que caiu de paraquedas na produção, né. O Giovanna Antonelli faz o papel da madrasta, que foi considerada a segunda mãe pelo Chico, uma doce figura, chamada Cidália. E aí, na cena em que eles se encontram, tinha que ter um bebê em cena. E aí o Daniel pediu 2 bebês. Ele sempre cauteloso do jeito que ele é. Então ele pediu um bebê, que seria o bebê principal. E se esse bebê principal começasse a chorar, teria que ter um bebê reserva, para substituir e não atrapalhar a gravação, a filmagem. E aí foi dito e feito. Começou a filmar, a bebê principal começou a chorar. Aí o nome da bebê principal, Giovanna. Aí mandou ver o bebê reserva. O nome do bebê reserva, Cidália. Então, né, e a produtora de elenco não sabia de nada. O que a produtora sabia é que tinha que arrumar 2 bebês, 2 meninas bebês. Só isso. Lá em Tiradentes montaram um cemitério cenográfico. Então eram 12 tumbas atrás de uma igreja. Então de um dia para o outro o cemitério ficou... Onde não havia cemitério, nasceu um cemitério. Então, até turistas que foram num dia fotografar e voltaram para fotografar no dia seguinte, a mulher se benzeu, quase infartou lá, ficou desesperada. Não, esse cemitério não estava aqui ontem e tal, né? Então, mas não é essa, é o segurança que foi contratado para cuidar das tumbas cenográficas, né? Ele foi contratado por 5 dias. Na primeira noite, ele jura ter visto o fantasma e pediu as contas e foi embora na manhã seguinte. E foi embora mesmo, né? Então ele jura por Deus que tinha fantasma saindo das tumbas. Aí entra no pitoresco, né? Eu digo assim, eu não me converti, eu não sou espírita. Eu não frequento centro espírita, não mesmo. Então, pouco leio Kardec, não leio. O que eu digo é assim, a minha fé, ela é uma fé não consolidada. Antes eu não tinha nenhuma fé, tá? Nenhuma fé. Hoje eu encontrei muita fraude, um monte de fraude, um monte de fraude. Sei montar mensagem psicografada? Sei.
montar, sei como se conversa com as famílias e sei fazer. Mas encontrei verdade também. E aí é que a coisa fica estranha. Quando eu estava escrevendo Por Trás do Véu de Ísis, que é a investigação sobre psicografia, eu estava prestes a desistir do livro, pelo seguinte, como eu estava encontrando fraude, eu estava muito preocupado com as famílias. Qual o direito que a gente tem de matar a esperança? Minha mãe me chama, tinha passado o fim de semana com meu filho, que tinha 4 anos na época. E aí estava meio de olho arregalado, ela não é espírita, não tem nenhuma fé, e falou, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu, me ajuda a entender, eu não estou entendendo. O quê? Ela tinha perdido o melhor amigo dela, atropelado na frente do filho dele, um menino de 8 anos chamado Luiz Fernando. E ela levou meu filho para jantar no mesmo restaurante onde eu tinha jantado com esse amigo pouco antes dele morrer. Meu filho, antes de sair de casa, pegou o ioiô do Luiz Fernando, do menino, que ele tinha deixado na casa da minha mãe pouco antes da morte do pai. E aí ele pegou o ioiô, não sabia de nada, 4 anos, sentou lá para comer, estão comendo, de repente o meu filho levanta, olha assim para cima e fala, Luiz Fernando? Não tem nenhum Luiz Fernando aqui. Minha mãe para de comer, meu filho continua olhando assim, vira e fala assim, não, quando a gente morre, o corpo vai para o cemitério, o espírito vai para o céu, vai para o espaço. Sentou e voltou a comer. Eu nunca tinha conversado com ele sobre espírito, espaço, cemitério, nada. Morte não era tema de conversa. Atraído pelo ioiô, pela energia do ioiô e pelo lugar onde ele tinha jantado com a minha mãe pela última vez, o René, que é esse morto, teria se aproximado. Só o meu filho, criança, vê esse morto. Aí o morto vira e fala para ele, você viu o Luiz Fernando? Luiz Fernando, não tem nenhum Luiz Fernando aqui. Aí ele ficou sem graça, o René pode ter falado, olha, eu sou amigo da sua avó, eu morri, e eu preciso de notícias do meu filho. Aí o Antônio vira e fala, bom, se você morreu, o que você está fazendo aqui? Essas histórias mexem. Então o que eu digo existe mentira? Muita, mas eu acho que tanta mentira não deve, de jeito nenhum, eliminar a possibilidade de a gente ter alguma esperança de que a vida é mais do que essa vida aqui e agora.